As ações da Sanepar estão entre as 20 empresas mais escolhidas pelos investidores iniciantes e que possuem até R$ 50 mil investidos. Muito disso está atrelado à sua característica de ser uma empresa muito defensiva e ainda assim uma boa distribuidora de dividendos. Acontece que nos últimos 5 anos, as ações desapontaram grande parte desses investidores, muito porque as ações andaram de lado durante esse período inteiro. Por isso, aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar o que podemos esperar da Sanepar para os próximos 4 anos. Vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a levar esse conteúdo a mais investidores. Então conto muito com a sua ajuda. Existem dois principais temas que vão ditar o ritmo seja de crescimento, de dividendos da empresa ao longo desses próximos períodos. O primeiro deles se refere ao novo marco do saneamento, que já foi aprovado há um tempo atrás, embora agora com o novo governo surgem algumas ideias que esse novo marco do saneamento pode cair por água abaixo. Inclusive o próprio Guilherme Boulos, que participou da equipe de transição do presidente Lula, havia dito que esse novo marco iria cair por água abaixo, porque a princípio, na ideia dele, esse novo marco não era viável, ou pelo menos não poderia surtir efeito que eles poderiam imaginar. Mas desde essa declaração muito polêmica do Boulos, toda a oposição e os demais especialistas no assunto começaram a rebater essa ideia. Afinal de contas, o novo marco do saneamento veio justamente para capitalizar um setor que até então estava falido. A exemplo da própria SEDAI no Rio de Janeiro, que não tinha recursos suficientes, mesmo cobrando uma tarifa muito cara, mas não tinha dinheiro para bancar um serviço de qualidade. Até porque não é surpresa para ninguém, o nosso país tem um déficit estrutural gigantesco, seja no tratamento de água ou então na coleta de esgoto. Então o novo marco de saneamento iria universalizar todo esse serviço de saneamento básico para a população durante os próximos 10 anos. E mesmo sendo uma medida relativamente nova no nosso país, isso já foi capaz de captar mais de 70 bilhões de reais em recursos através de algumas concessões, de algumas privatizações que já foram feitas nessa área. Por isso aqui, a gente pode entender que caso o novo marco do saneamento continue atuando, não seja revogado, a gente entende que a Sanepar vai tomar um caminho mais de crescimento. Isso porque nele, a empresa que é uma estatal vai começar a competir de igual para igual com empresas privadas. Então ela tem que melhorar o seu serviço oferecido e principalmente investir cada vez mais, seja em arrematar novos leilões, novas concessões, mas talvez principalmente, até porque a Sanepar já é uma empresa muito grande, que está em grande parte do estado do Paraná, seria então principalmente para aumentar, universalizar os seus serviços básicos naquelas cidades que a empresa já faz o seu atendimento. Isso, em termos técnicos, se refere a aumentar a base de ativos regulatórios, que são esses ativos regulatórios que a empresa monetiza seus serviços. Então, se agora ela tem já uma cidade e ela começa a passar mais coleta de esgoto, tratar mais águas, mesmo que ela já tenha a sua operação ali através de concessão, mas agora aumentando a sua escala de resíduos sendo tratados, ela consegue aumentar a sua base regulatória, consequentemente monetizando mais. Mas não só através desse aumento da sua base regulatória, como também, ou talvez principalmente, através também do controle de perdas. Isso porque, apesar da Sanepar já ser uma empresa referência, ainda mais quando a gente compara com outras estatais do nosso país, mas aqui a gente ainda tem um índice de perdas de água muito grande em relação a quando a gente compara o nosso sistema com o sistema norte-americano. Então, nitidamente, há muita propulsão para que o nosso país cresça em qualidade, ou seja, através da redução dessas perdas, também através de aumento da sua base de ativos regulatórios, investindo em mais dutos, em mais tratamento, para atender uma população ainda maior. E por fim, e aqui talvez para a Sanepar um pouco menor, a participar de novas concessões, ou até mesmo renovar aquelas concessões que já vão chegar próximo ao seu fim. Ou seja, através dessa via de crescimento, nitidamente seriam necessários bilhões e bilhões de reais através de investimentos. E como o dinheiro não é infinito, a empresa deveria então mitigar ou pelo menos reduzir um pouco a sua política de distribuição de dividendos para focar então um pouco mais em crescimento. Então perceba que se isso for acontecer, talvez nos próximos 4 anos o ritmo de investimentos da empresa vai aumentar e consequentemente o nível de dividendos da empresa vai cair. Mas depois desses 4 anos, depois até de anos após, a gente poderia imaginar que o ritmo de crescimento vai diminuir e tudo aquilo que a empresa investiu vai recuperar em forma de dividendos. Então seria apenas
uma forma de você crescer um pouquinho mais agora para depois crescer mais ainda seus dividendos. Agora, se esse regulamento for revogado, a gente entende que a empresa não vai precisar investir tanto para os próximos anos. Então, nitidamente, ela deveria continuar negociando ou talvez distribuindo a mesma quantidade de dividendos que ela já faz hoje no presente. Ao longo dos últimos anos, a gente pôde observar que o seu payout, que é a distribuição do lucro através dos dividendos, gira ao redor de 40% a 50%. Isso produz um dividend yield ao redor de 6% a 8%. Então essa seria a dinâmica caso o regulamento fosse revogado. A gente espera muito que isso não seja, afinal de contas, para a população é muito importante que ele continue em vigor. Já o segundo tema, que vem ganhando muita força, principalmente pela reeleição do governador do Paraná, Ratinho Júnior, se refere à potencial privatização. É até verdade que nas suas primeiras entrevistas como o atual governador, Ratinho não disse que poderia privatizar a Sanepar, disse apenas sobre a Copel. Então ainda há uma dúvida no ar se de fato ele tem interesse em levar essa discussão adiante para a Sanepar também ou não. Era até previsto que talvez essa privatização não acontecesse nesse primeiro momento, principalmente porque a gente poderia perceber que ao longo dos últimos anos todos, a empresa não tem uma cultura, ou pelo menos uma cabeça de gestão privada. Então, eu acho que a privatização para acontecer, ela vai ser menos provável do que a Copel. Mas se ainda assim essa discussão avançar, existe um potencial de valorização fantástico. Isso porque o valuation, aquilo que o mercado espera das ações da empresa, mudaria totalmente de concepção de uma empresa saindo da versão estatal para a versão privada. Então, simplesmente por essa mudança na gestão, poderia existir um grande evento que poderia destravar valor e as ações se valorizassem bastante, principalmente no que se refere à base de ativos regulatórios. Justamente porque, sendo uma empresa estatal, existe muita interferência de órgãos reguladores. Então, muitas das vezes, e isso a gente vê acontecendo com frequência na Sanepar, que a empresa faz investimentos bilionários, mas muitas das vezes o órgão regulador não reconhece todos os investimentos. Então, a mesma coisa que você investir R$1 bilhão esperando que no próximo ano você vai conseguir monetizar em cima desse R$1 bilhão, mas a agência reguladora, depois que você já fez todo o seu investimento, fala que daquele R$1 bilhão ela não vai reconhecer R$400 milhões. Então perceba que nesse cenário existe uma destruição de valor nítida. Então, a partir do momento que a empresa passasse de estatal para privada, essa interferência política vai ser muito menor, mesmo que a empresa ainda continue sendo ou estando sujeita a alguns reguladores, mas a gente percebe que os ativos regulatórios que a empresa fez seu investimento vai começar a ter um aproveitamento do que foi investido, do que vai ser monetizado, muito maior do que um caso de empresa estatal. E aqui pegando como base outras empresas privadas nesse setor de saneamento, e em números práticos, existem algumas empresas privadas que têm um valuation de valor da firma, que seria a soma do valor de mercado, ou seja, o que essas ações custam hoje, acrescido da sua dívida menos seu caixa. Isso seria o valor da firma. O valor da firma para uma empresa privada deveria ser pelo menos igual à sua base de ativos regulatória. Se a empresa somente fosse avaliada através dessa medida, o valor do ativo dividido pela base de ativos regulatórios fosse igual a 1, a Sanepar, através de uma medida conservadora, já poderia duplicar o atual preço das suas ações. Isso através de uma medida conservadora. Se a gente pegasse outras empresas que também têm órgãos reguladores, como é o caso de empresas de distribuição de energia, que tem um regulamento talvez parecido com a empresa de saneamento básico, esse valuation poderia chegar até 2,5 vezes ou no mais 2 vezes. Ou seja, em um cenário mais otimista, em que a empresa teria o mesmo valuation de outras empresas privadas, o valor da ação da Sanepar poderia chegar a R$ 80 por unit, uma valorização incrível. Obviamente esse é o cenário mais otimista, mas mesmo no cenário mais conservador, a empresa já poderia ter o potencial de duplicar. Por fim, eu até acredito que as ações hoje da Sanepar estão sendo negociadas de fato em um valuation bem atrativo. Mas, por outro lado, essa privatização poderia de fato destravar um valor gigantesco, existe uma probabilidade muito pequena de acontecer. Por isso, não compre as ações da Sanepar imaginando ou talvez prevendo essa perspectiva. Afinal de contas, a chance disso se concretizar é muito pequena. E por fim, se você também é um investidor que investe nas ações da Sanepar, vislumbrando uns dividendos grandes que ela pode distribuir, também esteja ciente que talvez nesse curto e médio prazo, caso o novo marco do saneamento não seja revogado, os dividendos talvez podem secar um pouquinho, embora no longo prazo a empresa possa voltar a recuperar. Fato é que as ações da Sanepar estão de fato baratas, mas pode continuar nesse valuation barato durante muito mais tempo.
talvez seja um grande propósito, seja uma grande perspectiva de valorização. Por isso, apesar de ser uma boa empresa, não está entre as ações mais quentes para aqueles investidores que agora buscam outras oportunidades mais claras de investimento que podem talvez trazer uma rentabilidade muito grande sem ter grande esforço, só ter um grande evento por trás dessa valorização. Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo e se você investe em Sanepar ou já pensou alguma vez em investir em Sanepar, te peço em trocar um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Espero que você tenha gostado e espero você também lá no próximo vídeo. Valeu e até mais!